Tá, então, ó, só para o Rafael que chegou agora, eu estou com um monitor só hoje aqui, então não vou conseguir ficar vendo texto enquanto falo com vocês, tá? Na hora que eu compartilhar a tela. E, então, qualquer coisa, se eu não perceber alguma mensagem que alguém me avisa, ok? Bom, eu não olhei as listas de exercícios ainda, tá? O feriadão aí deu uma descansada, então não olhei o que vocês mandaram. Alguém tá com alguma dificuldade? Tem alguma coisa ainda em a ver? Como é que tá? Se tem alguma dúvida para tirar? Eu estou abrindo aqui as listas para dar uma olhada, só para ver as entregas como é que tá. Acho que todo mundo entregou já, né? Todo mundo entregou, tá. Então eu vou tentar, hoje à tarde, amanhã, fazer a correção e mando um comentário para vocês. Tudo bem? Desculpa, provavelmente vai acontecer de eu ficar saindo aqui, que eu tô com um sério problema na minha conexão, não sei o que foi. Tudo bem, tranquilo, não se preocupa não. Estou com a garganta meio ruim também, talvez tenha que ficar fazendo boa parte da aula, tá? Ok, então vamos lá. Então a lista depois eu dou uma olhada. Eu perguntei aqui, ninguém falou nada, então imagino que não tenham nenhuma dificuldade mais explícita, mas se tiverem, depois a gente vai. Eu queria fazer um comentário, na verdade. Pode falar. Eu fiquei pensando e. Porque eu fui fazer do jeito burro o Monte Carlo, ponto a ponto. Porque a minha ideia inicial era o seguinte: olha, eu vou ficar tentando várias posições de cada ponto individualmente, e aí, quando eu chegar na posição certa de cada ponto, ele vai me dar uma convergência e eu posso ir para o próximo ponto. Só que não funciona assim, né? A não Não. trivialidade ali é que você tem a derivada, e a derivada depende de 3 pontos. Então, no fim do dia, é análogo ao problema que a gente tem quando a gente está resolvendo o que você mencionou, por exemplo, o easing, porque é um problema de interação, Mesma de coisa. certa forma. Sim. E, Não, e mas por não era, isso nenhum que. momento era para tentar convergir um único ponto. Eu Cada fiz isso etapa você porque eu sorteia um fui. ponto diferente. Sim, eu fiz isso por burrice mesmo. Ah, E eu fiquei pensando, né? Porra, em princípio, né? Assim, se você chutar a função de onda correta, vai dar certo. Só que como você chega lá é que é outros 500. Então, por isso que agora eu entendi por que quando eu estava chutando a função de onda inteira, eu estava tendo resultados até comparáveis em termos de número de iterações necessário para ter a convergência. tá. É. E isso é interessante. E eu tinha uma pergunta a respeito de como que a gente utiliza diferenças finitas e o shooting method para lidar com os estados espalhados. Porque sempre que a gente resolve, por exemplo, em uma dimensão, né, espalhamento da barreira de potencial, você pega e fala, eu tenho aqui uma onda plana à minha esquerda, e aí eu vou incidir ela e tal. Mas o shooting method e o diferencialista, você não sabe de onde essa onda vem, digamos assim, né? Ele vai fazer uma combinação linear das duas possibilidades. O que acontece lá? Porque eu coloquei para ele resolver, né, com a barreira de potencial, e em princípio ele deu um negócio que faz sentido lá. Eu queria entender Sim. melhor isso. Tá. Esse é um problema que eu passei no curso de mecânica quântica e eu vou passar para vocês também aqui, que é o cálculo do coeficiente de transmissão, certo? Matriz S ou matriz T, depende do qual você gosta mais, mas elas são equivalentes, né? Eu prefiro pensar na matriz T, é mais fácil da gente entender como que ela funciona. Bom, vamos lá. Quando você fala diferenças finitas, é algo muito amplo, né? É basicamente, grosso modo, diferenças finitas é simplesmente você substituir a derivada contínua por uma derivada discreta. E aí você tem 1000 maneiras de trabalhar com isso. Você pode representar o operador na forma matricial, aplicando as condições de contorno, que dá aquela matriz tridiagonal, no caso unidimensional. Isso é diferenças finitas, só que é aplicado a um problema de condição de contorno, no qual você representa o seu hamiltoniano, ou o seu operador, na forma matricial. O shooting method, do jeito que a gente fez, ele também é um método de diferenças finitas. A gente trocou a derivada contínua por uma discreta,
Só que ao invés de buscar uma representação matricial, a gente fez uma propagação da função de onda do ponto zero até o ponto E. Mas os dois são diferenças finitas, né? Agora, quando você quer fazer esse problema que você falou, os problemas que eu passei para vocês até agora eram problemas de soluções confinadas, né? Poço de quântico. Então, a gente estava procurando soluções de estados confinados. O que você está me perguntando é, e agora se eu quiser ir lá para o contínuo de energia e procurar as soluções de espalhamento ou de transmissão? Como a gente está falando de estado sólido, é mais comum a gente pensar em transmissão do que espalhamento, mas é a mesma coisa, né? Como é que a gente pode usar isso? Bom, primeira coisa, se a gente está falando de uma equação diferencial de segunda ordem, em uma dimensão, para facilitar a discussão, uma equação diferencial de segunda ordem admite duas soluções linearmente independentes para cada energia, certo? Pensa na energia não como um alto valor, mas se eu estou lá na região de contínuo de energia, a energia é um parâmetro. Então, a minha equação de Schrödinger, ela vira uma equação de Sturm-Liouville clássica. Equação diferencial de Sturm-Liouville simples, sem ser um problema de alto valor e alto vetor. Simplesmente uma equação diferencial tradicional. E ela admite duas soluções linearmente independentes para cada energia. Se eu estivesse falando de um sistema livre, seria a exponencial positiva e a exponencial negativa. EIKX e menos IKX. Tá? Ou seno e cosseno, e assim por diante. Agora, num sistema que tem uma barreira, claro que exponencial não vai ser solução no espaço inteiro. Mas você pode pensar que ela é uma solução por partes e tal. Nesse caso, o que a gente faria, com o shooting method especificamente, tem várias maneiras de trabalhar com esse problema, mas já que você mencionou o shooting method, você pode fazer a propagação de 0 a L, só que você precisa achar duas soluções agora. E elas têm que ser linearmente independentes. E aí a solução geral para aquela energia vai ser uma combinação linear dessas duas soluções. Ok? Então, o que ele faz, então, essencialmente, por exemplo, no caso aí, né, que fosse a partícula livre, mas K e menos K são soluções igualmente boas, e são LI, né? Então, o que ele faz é essa simetrização natural, digamos assim, é o que ele vai obter. Não, o shooting method não vai fazer isso de graça para você. Você tem que pensar um pouco no problema. Lembra que no shooting method, a gente, lá no x igual a zero, a gente escolheu, por enquanto, que a função de onda vai a zero na borda e tem uma derivada finita. O valor da derivada é irrelevante, porque vai ser renormalizado depois quando você normalizar a função de onda, né? Mas vamos pensar assim, grosso modo, a gente colocou lá x igual a zero e derivada igual a 1, né? Lá em psi igual a zero e derivada de psi igual a 1, lá em x igual a zero, para fazer o shooting method. Esse foi um bom chute inicial, porque a gente quer que a função de onda vai a zero nas bordas. Então a gente já começa com x igual a zero nas bordas. Agora, no caso que você quer achar duas soluções linearmente independentes, você precisa resolver para cada energia o shooting method duas vezes, com condições iniciais, lá em x igual a zero, diferentes, e que garantam que as soluções propagadas sejam linearmente independentes. Aí você pode pensar em seno e cosseno para facilitar a sua vida. O seno é parecido com o que a gente fez até agora. A função vai a zero em x igual a zero, tem uma derivada finita. Agora o cosseno é o oposto. Ele é finito em x igual a zero e tem derivada igual a zero. Então, se você começar com essa outra condição inicial na propagação, você vai obter uma solução que é linearmente independente à anterior. Entendeu? Legal, entendi. Para você garantir que ela é linearmente independente, você pode olhar para o Wronskiano. Sim. E no caso da diagonalização direta, né, que é o que eu estou chamando de diferenças finitas aqui, porque é o primeiro que a gente fez, aí eu teria que tomar cuidado por causa da degenerescência, né? Porque eu acho que aí não funciona. Aí eu acho que eu nunca vou conseguir, né? Não vai, porque quando você faz diagonalização direta, você está assumindo um problema de condição de contorno, não é o caso. As condições de contorno que você aplica na diagonalização direta não são compatíveis com aquela que a gente aplica no cálculo de transmissão. Legal. Então, é uma outra abordagem.
E aí tem outras técnicas, tá? Então, com o shooting method funcionaria, desse jeito que eu falei, mas não é o mais eficiente. A maneira mais eficiente de trabalhar é você pegar o seu potencial, imagina uma barreira gaussiana para facilitar a vida, e você discretiza essa gaussiana em pontinhos, então ela fica uma gaussiana quadriculadinha, né? Com diferenças finitas, constante por partes, né? Piecewise constant. E aí, em cada delta x do seu espaço, a solução são ondas planas. Exponencial de ikx, exponencial de menos ikx. Só que só num domínio delta x. E aí você faz o matching das condições de contorno de x igual a zero até x igual a L. E faz a propagação só em ondas planas. É mais eficiente do que fazer o shooting method por causa da normalização, que você garante uma estabilidade da exponencial. A exponencial é mais estável do que fazer a propagação via... Bom, você faria via Euler, alguma coisa assim, ou Numerov. O Numerov é bastante bom, mas ainda assim não é perfeito. Então, fazer com a exponencial, você garante uma qualidade melhor na propagação. Ok? Beleza, valeu. Mas tem várias peculiaridades. Uma outra abordagem, só para completar, uma outra abordagem que a gente pode fazer, que é mais interessante ainda, é fazer via funções de Green. Aí é a maneira mais robusta e mais interessante, porque ela tem uma gama de aplicações maiores. Tá? Então, a maneira com que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é via função de Green. Mas eu acho que não rola fazer de cara com função de Green. Então, provavelmente, a gente vai fazer com essa brincadeira dos exponenciais. Primeiro, vamos calcular a transmissão, e depois vamos fazer a mesma coisa com funções de Green. Tá? Mas vamos primeiro acabar essa etapa de autovalores de sistemas confinados. Ok? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Algum comentário? Tudo bem? Bom, eu tinha deixado de tarefa para vocês tentar escrever o hamiltoniano do modelo de elétron quase livre na forma matricial. Vocês tentaram? Conseguiram? Não tentaram? Teve um feriadão aí, então se não tentaram eu até entendo, mas gostaria que tivessem tentado. Então, computacionalmente ainda não brinquei, assim, de fato, mas a extensão lá do caso de 2 níveis me parece natural, porque quando você tem M níveis degenerados, você vai ter só uma matriz M por M, né? E aí eu acho que aí a sutileza é saber escolher os bons números quânticos aí do problema. Não, mas eu não quero que você... eu vejo, no livro ele está falando só dos pontos degenerados. Eu quero para todos os pontos. Degenerados ou não. Porque do jeito que está lá, do jeito que está no Ashcroft, no Marder, em vários livros, eles estão simplesmente usando a teoria para ilustrar por que abre o gap. Mas eu não quero só saber que abre o gap, eu quero calcular a banda inteira, tanto nos pontos de alta simetria, nos pontos de cruzamento, quanto na zona de Brillouin inteira. Então aí eu preciso escrever uma matriz completa. No caso que não tem degenerescência, ele faz também, né? As matrizes... Ele só faz em K igual a 0 e K igual a π, né? Eu quero qualquer K. Não, mas o tratamento dele aqui é geral, né? Assim, no caso do... Aqui sessão... a primeira sessão dele é abordar geral, né? Antes de dar o exemplo que eu tô falando, né? Antes de ir para os exemplos, né? Em princípio, a receita tá lá. Ela é geral, mas ele nunca escreve a matriz completa, né? Entendi. Ele sempre escreve a 2x2. Então, eu queria que vocês olhassem como que é a matriz completa. Você fala... de tamanho arbitrário. A equação 9.2 ali, você fala. Equação 9.2. Isso, a 9.2 é genérica. Ela é genérica, mas ela não está na forma matricial. Ela está numa forma algébrica. Isso eu brinquei aqui um pouco, só para ver as coisas. Entendi agora. Brincada. Perdão? Eu também brinquei um pouco também com isso. E achei um material, eu tinha até estudado para esse material, é nota de aula.
mas tem uma representação da equação central na forma de matriz. De quem que é, você sabe? De um professor chamado Rodrigo Capaz, da UFRJ. Engraçado, bom, Rodrigo Capaz é bastante famoso, né? Um professor referência no Brasil na linha de pesquisa dele. Engraçado você falar um professor chamado Rodrigo Capaz quando para nós é um cara de referência. Às vezes, não, é que às vezes não conhece, né? Ele tem um curso de estado sólido no YouTube. Uhum. Não, é um excelente professor. Se é dele, eu não preciso nem ver, tá certo. Beleza. Ok. Eu nunca vi notas de aula dele, não. Não sabia que ele tinha notas de aula online. Vamos saber. Ele gravou um curso no YouTube e disponibilizou as notas. Eu vou até mandar lá. Depois de estado sólido? Socializa esse link aí para nós aí depois. Manda no Zulip lá. É um curso de estado sólido? Essa nota de aula aí é um curso de estado sólido. Só que eu acho que é para graduação. Mas essa nota de aula aí, na página 22, tem uma representação matricial da equação central. Vamos olhar, que aí você facilita a minha vida aqui. Todo mundo abre aí, por favor. Página o quê? 22? 22 do PDF, né? Não das notas, né? A página 87 do PDF, isso. Aqui a equação central, aí, bonito, na equação 5.51, ele já colocou bonitinha a expressão final. Ok. Isso. Perfeito. Essa é a cara geral da matriz. Só ver se está na mesma notação que a gente aqui. Bom, ele chamou de U, eu chamei de V, mas é a mesma coisa. Tá idêntico, tá seguindo exatamente a mesma notação do Ashcroft. A única coisa é que ele chamou esse lambda K menos G para simplificar aí esse quadrado, essa coisa que é um pouquinho grande, ele compactou em lambda. Mas o resto é a mesma coisa. A equação, na verdade, aqui ele escreveu a equação central. Mas se você quiser pensar nisso em termos do hamiltoniano, é só pegar essa equação 5.51 que está aí e tirar a energia da diagonal. Aí a matriz que aparece aí é a matriz, é o hamiltoniano efetivo, digamos assim, no espaço K. O que ele está colocando aí já é o determinante, né? Que é a equação central, é o determinante da matriz menos a energia que tem que ser igual a zero. Essa é a equação central. Ok. Bom, alguém tem alguma... Não sei se todos tentaram fazer, mas eu acho que é algo que vocês sabem fazer. É só uma questão de sentar e fazer mesmo. Posso simplesmente assumir que a gente entende essa equação 5.51 dele e bola para frente? Posso passar reto nessa parte? Bem? Por mim, pode. Os outros estão mais quietinhos aí? Agora, uma dúvida, tipo, para que a gente implementar isso computacionalmente, a gente usa o mesmo processo de diferenças finitas? Porque aqui a gente tem uma matriz, não? Uhum. Não é. Não, aqui não faz. Não, é montar a matriz daquela forma que a gente foi e tentar resolver por diferenças finitas não sai, não. Não. Aí acho que o desafio é saber truncar de um jeito esperto, né? Isso, é sobre isso que eu vou falar. O que é a truncagem? A diferenças finitas eu falei antes, é substituir o operador derivada por uma forma discreta. Aqui a gente não tem mais operador derivada. Uma vez que a gente usou a representação de ondas planas e obteve essa matriz que está aí, essa é a matriz. Tudo que está aí é todos os... Bom, a matriz é uma matriz, obviamente, mas todos os termos da matriz, o lambda, os us, são todos escalares. Então a matriz está pronta. É uma questão de sentar e implementar esta matriz no computador. Agora, é o que o Rafael falou, a matriz ela é infinita. Então a gente tem que truncar essa matriz e entender o que significa essa truncagem da matriz. Em uma dimensão é bastante óbvio, tá? O que acontece com a truncagem. Agora, quando você vai para 2 e 3 dimensões, tem algumas peculiaridades que interferem em você saber como truncar essa matriz. Tá?
Você pode fazer por tentativa e erro, vai aumentando o tamanho da matriz até seus estados convergirem, ou você pode tentar entender um pouquinho mais do que está acontecendo. É essencialmente a mesma coisa que em uma dimensão, mas como tem várias dimensões, você vai ter várias parábolas vindo de várias direções e elas, em altas energias, pode ter coisas inesperadas, né? Depende da faixa de energia que você está trabalhando. De repente você truncou a matriz achando que um termo não seria relevante, mas tem uma contribuição dele que vem lá e você não percebeu. Então é um pouquinho difícil às vezes você perceber quais termos truncar, mas não é nada de outro mundo. O pessoal que trabalha com DFT sabe muito bem disso, que você tem 2 termos nos pacotes DFT, que eu vou falar o nome errado, mas deve ser parecido com isso, é o K-cut e o E-cut, né? Pessoal aí, Pedro, quem mais aqui? Tá. Quem mais é Eu do acho DFT? que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. O E-cut e o... E o K-cut. Isso. Então, o K-cut é mais fácil de entender, tá? Que é literalmente a truncagem dessa matriz. Você só que em vez de K-cut é um G-cut, né? Você vai cortar ela num certo ponto G. Ela é basicamente uma soma em G, né? E você vai truncar, parar em algum momento. Uma coisa, eu tô abrindo aqui as notas de aula aqui do Capaz. Uma coisa que eu não sei se está clara aqui é qual é a base, né? Porque aqui está a matriz, mas qual é o... Porque como ele escreveu só a equação central, não está aparecendo o autovetor. Vocês entendem qual é o autovetor? Porque tem que ser matriz vezes psi, né, digamos, um vetor igual a energia psi. Eu vou escrever isso aqui para deixar registrado. Vou abrir o tablet de colocar, só porque não está lá. Eu não vou pular a dedução, só vou reescrever a mesma coisa que ele escreveu, colocando o autovetor do lado para ver se todo mundo entende. E a gente passa para frente, tá? Bom, como eu tô com, de novo, como eu tô com eu fechei as notas de aula aqui. Como eu tô com um monitor só, vai ser um pouco mais complicado hoje, tá, gente? 2 monitores faz uma diferença gigantesca. Eu vou tentar fazer assim, ó, para ficar mais prático. Eu vou compartilhar, em vez da tela inteira, eu vou compartilhar só... eu queria compartilhar só a janela do meu tablet, mas ela não está aparecendo na lista de janelas aqui por algum motivo. Que engraçado, não aparece. Ele não me conhece como uma janela. Aparece só a tela aqui do navegador e o arquivo dele. Você está no Chrome? Eu estou no Chrome. O Chrome tem isso mesmo, o Firefox dá certo. Agora eu não vou trocando. Eu vou compartilhar a tela inteira, mas isso implica que eu tenho que ficar trocando de janela para não escrever errado. Bom, aguentem um pouquinho aí, tá, gente? Então tá aqui. Okay? Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado, depois eu aumento a tela. Aumento a fonte depois. Vou fechar as abas que a gente não está usando aqui também. Bom, então aqui. Então essa aqui é a equação central. Então só para a gente ter certeza que estamos entendendo ela, eu vou reescrever, vou usar a anotação do Capaz aqui para ficar mais fácil a gente pegar, né? Então esse cara aqui, vamos lá, é o lambda de K menos G1 menos... bom, a energia eu vou pôr para o lado direito. Então mais o zero, que vem U G2 menos G1, U G3 menos G1, aqui embaixo, U G2 menos G1, U G3 menos
G1, então mais um pouquinho, lambda K menos G2, mais U0, U G3 menos G2, G2 menos G3. Aqui eu escrevi errado também, né? Estou copiando errado, hein, gente? G1 menos G2, e aqui é G1 menos G3. Aqui é 2, 1, 3, 1, ok? Aqui é U, G3 menos G2, e aqui de novo o lambda K menos G3 mais o 0. Então, de novo, isso aqui já está na forma de determinante, mas se eu for escrever na forma de um vetor, uma matriz vezes vetor, qual é o vetor que aparece multiplicando aqui? Vocês conseguem entender? Isso aqui vai ser isso. Esse aí o Emanuel sabe. Estou com a equação mestra aqui em cima, ó, a equação. Essa aqui é a equação que está lá no Ashcraft-Mirman, que é o que ele está colocando na forma matricial. Vai multiplicar, né? O K menos G aí, não? K menos G? Não. O que não aparece aqui, ó, o que está faltando aqui são os coeficientes, né? Ou seja, aqui é os... menos G. Isso. Mas qual o G, né? Porque o G é G1, G2, G3. G1, Então, aqui o que está faltando é o coeficiente C de K menos G1. G ficou horrível. K, coeficiente K de K menos G2, coeficiente C, K menos G3, e aqui a mesma coisa. O C de K menos G1, C de K menos G2, C de K menos G3. E assim por diante, se eu aumentar o tamanho. Né? Então perceba que é exatamente, aumentar o tamanho agora, é exatamente esta estrutura que está aqui. Ó, né? Vamos ler aqui. Pense que eu estou na primeira linha. Então, a primeira linha é a linha do G1. Vamos chamar de G1. Então, é este cara aqui, ó. Esse aqui é basicamente o lambda, né? Então, é lambda vezes G1. Então, tá aqui. Lambda vezes G1, vezes C de K menos G1, primeira linha. Esquece esse termo por enquanto. Igual a energia está do outro lado. Então, energia de K menos G1. Então, para obter a primeira linha, eu tenho que colocar G igual a G1. E aí, os termos do potencial que vão aparecer ali, vai ter, ó, quando o G' for igual a G1, aqui vai ser C de K menos G1, ou seja, esse cara vai aparecer aqui multiplicando esse na diagonal, e vai ficar V de G1 menos G1, que é o que ele chamou aqui de U0, ou V0. E aí, para G' igual a G2, vai ficar V, aqui está trocada a notação, ó, viu? Por isso que eu estava fazendo errado aqui embaixo, está diferente. Aqui o índice está G menos G', e no do capaz está G' menos G. Vocês veem que aqui é G2 menos G1, e aqui para mim seria G1 menos G2. É uma pequena diferença de notação aí. Mas vai multiplicar, esse cara aqui multiplica o C de K menos G2, que é o G' que é igual a G2. E assim por diante para o resto. Então, essa estrutura aqui é basicamente uma estrutura de matriz vezes vetor, e quando você coloca na representação matricial, fica desse jeito. Tudo bem? Entenderam a construção? Alguma dúvida aqui? Aí aqui a gente pode definir este cara aqui, do tamanho que ele for, como um H que depende de um parâmetro, que é o parâmetro Kzinho, né? O Kzinho é o meu ponto dentro da zona de Brillouin. E os Gs são basicamente os pontos gamas da primeira, segunda, terceira, quarta, de todas as zonas de Brillouin. Tá? Eu trunco em algum momento.
Então, perceba que aqui o nosso problema eu posso escrever como sendo algo do tipo H de K vezes, vou chamar de C mesmo, para manter a notação ali. Eu vou pôr um vetor, para dizer que é o vetor coeficiente, que é o vetor CK, igual a energia vezes o vetor CK. Então, este objeto aqui, eu estou chamando de vetor CK. Então, para cada K, eu tenho um problema. Tá claro isso, gente? Para cada K, eu tenho uma matriz. Para cada K, eu vou ter uns certos autovalores e vou ter os seus autovetores. Então, perceba que se eu pegar e implementar essa matriz numericamente no computador e diagonalizar ela usando o NumPy, Linalg, AIGH, AIGValsH, eu vou obter os autovalores, que vão ser as energias que dependem de K. Aqui, tecnicamente, eu deveria escrever EK também. Perdão. Tem uns atalhos aqui na caneta que atrapalham de vez em quando. Então, para cada K eu vou ter os seus autovalores, EK, e os coeficientes, os autovetores, CK. As energias vão me dar as bandas, e se eu quiser calcular as funções de onda, tomem o cuidado que os autovetores não são a função de onda, são os coeficientes Cs. Se a gente voltar aqui nas notas de aula que a gente discutiu na aula passada, os coeficientes Cs são esses daqui. Para obter a função de onda, eu tenho que fazer a soma dos coeficientes Cs multiplicando pelas exponenciais. Tudo bem? Tem aqui alguma dúvida? Bom, de novo, gente, eu tô só uma pergunta aqui. Nesse potencial, eu sei que ele é um potencial cristalino, mas, tipo, se você levar em consideração a interação elétron-elétron, elétron-núcleo, satisfaz esse potencial? Ou você tem que escolher um potencial adequado da forma que valha o teorema de Bloch? Ok. Do jeito que a gente está discutindo aqui, é só o potencial cristalino. Não tem interação elétron-elétron, não tem interação elétron-fônon. Tá? A interação elétron-elétron, a princípio, não quebra a translação de Bloch. Você tem processos de cristalização eletrônica, né, cristais de Wigner, essas coisas, que aí levam a uma quebra de simetria translacional espontânea, mas são casos particulares que aí são realmente casos particulares. Pensando no caso geral, sistemas fracamente interagentes, a simetria, a interação elétron-elétron não quebra a invariância translacional, então continua valendo o teorema de Bloch. Então, no contexto da DFT, esse potencial aqui é o potencial cristalino mais o potencial de troca mais o potencial de correlação. Tá? É um potencial completo e continua valendo o teorema de Bloch, porque esses potenciais dependem da densidade e a densidade ela é periódica. Okay? E se a densidade é periódica, qualquer função dela também vai ser periódica. Por enquanto, está claro? Beleza. A segunda parte... Bom, a parte de cristais eletrônicos aí, os cristais de Wigner, eu tenho que pensar... Não sei, tenho que pensar, tá? Nunca trabalhei com isso e não sei responder de cara. Os cristais de Wigner, a questão lá não é a simetria de inversão. Ah, não, isso é outra coisa, né? A simetria de inversão é outra coisa, tá bom. Não, cristais de Wigner, ele faz com que o ground state do sistema não seja uma onda plana, não seja um sistema uniforme, mas começa a ter pockets, começa a ter elétrons localizados numa estrutura cristalina que não necessariamente segue a mesma invariância translacional do cristal. Vai estar relacionado com a simetria do cristal, com certeza, tem que estar. Mas, como eu nunca trabalhei com esse sistema, eu não fenômeno quero... de quebra espontânea, né, de simetria, então. Ela é espontânea, mas ela ainda é vinculada à simetria original do cristal. Por isso, eu não sei se ela vai para um subgrupo do cristal. Se ela for para um subgrupo do cristal, continua valendo tudo que está aqui.
Agora, se puder ir para um grupo diferente, eu acho que não pode, mas, de novo, como eu nunca trabalhei com isso, eu não quero dar uma resposta muito completa, porque eu posso falar besteira. Se vocês quiserem, eu posso dar uma olhada nos próximos dias e responder de forma mais concreta. Tá? A outra parte é a interação elétron-fônon, que você perguntou, né? A interação elétron-fônon, aí depende da maneira com que você está perguntando, porque você pode trabalhar ela perturbativamente. Então, a primeira coisa que você faz aqui é Bohr-Oppenheimer e esquece fônons, né? Congela os núcleos e aí vale o que a gente está falando aqui. Então, tudo que está aqui está no contexto de Bohr-Oppenheimer. Agora, você pode trabalhar com a interação elétron-fônon perturbativamente, tacando aqui só o termo de fônons, né? Sem considerar o efeito dos elétrons nos fônons, só considerar os efeitos dos fônons nos elétrons, né? De forma perturbativa, e continua valendo mais ou menos o que está aqui. De novo, tem que tomar um pouquinho de cuidado com afirmações muito genéricas, mas eu acho que sim, continua valendo tudo que está aqui. Tá? Que preocupação que eu tenho que ter adicional aqui. Não, eu não quero dar uma resposta muito genérica, não. Essas duas perguntas eu preciso dar uma olhada se eu não estou omitindo alguma coisa importante, tá? Mas, formalmente, o que está aqui é Bohr-Oppenheimer. Bem? Tranquilo. Ok. Então, a gente tem aqui o Hamiltoniano. Acho que, desculpa interromper, acho que o Rafael tinha levantado a mão para falar. Eu passei na tela. Já foi, não. Já cobriu o território. Já. Tá, não ergue a mão, não. Se for falar, fala, porque eu não tô vendo as mãozinhas, tá? Pode me interromper à vontade. Então, vamos lá. Vamos entender rapidamente a questão da truncagem. Tá? Vou falar em uma dimensão, que é mais fácil, e a gente pensa numa generalização para 2 ou 3 dimensões. Então, olha para essa equação aqui, que a ideia do modelo de elétrons quase livres é que o termo de potencial, né, o U, ele é muito pequeno. Então, se ele é muito pequeno, vamos jogar ele fora. Então, se eu jogo todos os U's fora, a minha matriz fica diagonal, e os lambdas que estão aqui são os meus autovalores, para cada K. Né? Então, trivialmente, os autovalores vão ser simplesmente o termo parabólico, que é o lambda, é isso aqui, né? Que é h barra quadrado sobre 2m, k menos g ao quadrado. Bom, facilitar a nossa vida, h barra sobre 2m é 1. Então, os nossos autovalores são k menos g ao quadrado, para a gente fazer uma análise aqui. Tá? Então, vou deixar por escrito aqui. Então, se eu fizer o U igual a 0, então eu tiro que os meus autovalores EK são... Eu vou deixar aqui só para ficar bonitinho. Mas estou pensando, o que me importa aqui é o K menos G ao quadrado. Para cada G, né? Eu tenho vários autovalores, um autovalor para cada G. E vamos lembrar o que são esses Gs, né? Porque lá tem G1, G2, G3, porque são os diferentes Gs, né? Então, eu tinha aqui originalmente, no meu espaço X, pensando em uma dimensão, eu tinha a minha rede cristalina, átomos, um arranjo periódico unidimensional, onde eu tenho aqui um espaçamento, que eu vou chamar de A, que é o espaçamento da minha rede cristalina no espaço X. Né? Se eu vou para o espaço recíproco, espaço K, eu também tenho uma rede periódica, então, coisas que vocês já sabem de estado sólido, eu vou tentar passar bem reto, tá? Bem rápido. Onde o arranjo é um arranjo unidimensional também, periódico, no espaço K, onde o espaçamento no espaço K, quanto que é? É 2π sobre A? Isso. 2π sobre A. E estes pontos aqui, então lembrando que aqui em cima eu tenho é um eixo X, né? Então aqui eu teria, por exemplo, o X0, aqui seria o X1, X2, só colocar mais um aqui, que é o X menos 1, e aqui eu estou implicitamente chamando de XJ
igual a J vezes A, certo? Então, esses A's aqui seriam os meus vetores da rede de Bravais, unidimensional, e os XJ seriam os meus vetores de translação de Bloch, né? Para cada inteiro J, eu tenho as translações de Bloch de uma célula unitária para outra. Só para completar a figura aqui, a minha célula unitária, nesse caso, seria isso aqui, né? A célula unitária unidimensional seria esta regiãozinha aqui. Do mesmo jeito, aqui no espaço K, vou usar uma outra cor, você tem aqui o espaçamento, que é 2π sobre A, e esses pontos aqui, a gente pode identificar eles como sendo o G0, G1, G2, teria aqui também o G-1, aonde cada um destes Gs que estão aqui, Gn, vamos dizer, ele é basicamente N vezes B, onde o B é esse 2π sobre A. Que é o vetor da minha rede recíproca. Se eu estou em 3 dimensões, eu tenho B1, B2 e B3, né? E como eu estou em uma dimensão só, estou chamando só de B, assim como o A, eu estou chamando só de A e não de A1, A2 e A3. E vocês têm a propriedade aí, né? Esperada, né? Que B vezes A é 2π, certo? Que é aquela regra de ortogonalidade dos vetores da rede real, da rede recíproca. Em 3 dimensões seria BIAJ igual a 2π delta de J. Como eu estou em uma dimensão só, é só BA igual a 2π. Né? Essa é a condição que vem da periodicidade, quando você escreve as grandezas periódicas como exponenciais das translações e dos pontos K, você tira essa relação. De novo, coisa que vocês já viram em estado sólido, mas se tiverem dúvidas, eu volto e entro em detalhes, tá? Estou passando reto de coisas da teoria que vocês já viram. Tudo bem por enquanto? Então, só para chamar a atenção que os diversos Gs que estão aparecendo aqui em cima, G0, G1, G2, tal, aqui eu escrevi tudo G positivo, só por simplicidade, mas na prática tem os negativos e os positivos, né? Lembrando que aquela brincadeira da FFT, né? A FFT tipicamente te retorna as soluções de 0 a 2π. Então, te dá os pontos K de 0 a 2π, que é equivalente a pegar G0, G1, G2, G3, até uma certa truncagem. E aí você tem que fazer aquele deslocamento para o intervalo, o domínio de menos π a π, para pegar os negativos. Então, aquela brincadeira toda da FFT vai estar relacionada a esses pontos G também. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na implementação numérica depois. Mas vamos ficar na teoria só mais um pouquinho. Ok, então tem aqui os pontos G, tem os pontos X. Acho que está bem definido, se não tiver, vocês me interrompam, tá? Agora, se eu pegar e eu quero fazer um gráfico dessas autoenergias aqui, no limite de U igual a 0, para entender como que esses pontos G entram aqui e como que isso está relacionado à truncagem. Bom, então eu vou fazer um gráfico da energia como função de K. Deixa eu ver, vou alternar aqui para o Ashcroft e Mermin. Eu fechei o Ashcroft. Deixa eu ver se o próprio rapaz me ajuda aqui e já fez esse gráfico para a gente. Senão no Ashcroft tem, assim fica mais fácil para explicar. Aqui, ele fez. Tinha que ter feito, um gráfico fundamental. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar, tá? Então, veja que aqui, vou trocar para o tablet só para a gente contextualizar. Então, aqui eu tenho, né, o G0, G1, G2, G-1, veja que é exatamente a mesma coisa que ele tem aqui, a única coisa é que ele colocou explicitamente o G0 como 0. Né? Uma coisa que eu não falei aqui, que eu estou vendo que eu esqueci, é onde está a zona de Brillouin. Então, a primeira zona de Brillouin, né, pela construção de Wigner lá, ela é essa daqui. Percebem? Eu pego o vetor B seria este vetor aqui, aí eu corto ele na metade e pego esse ponto.
né? Deixa eu fazer a construção aqui só para não ter dúvida. Pego o vetor B, que está aqui, corto na metade, tenho este ponto. Pego o vetor menos B, corto na metade, tenho esse ponto. Então, a zona de Brillouin, a primeira zona de Brillouin, eu pego esses pontos de metade a metade aí, né? Então, este cara aqui, em torno do G0, é a nossa primeira zona de Brillouin. Então, aqui, usando a figura do capaz, então veja que aqui eu tenho espaço K completo. Aqui, de novo, ó, da metade do caminho entre menos G1 e 0, e entre 0 e G1, eu tenho a primeira zona de Brillouin, que é esse intervalozinho aqui. Depois tem a segunda, terceira, quarta zona de Brillouin. E perceba que ele traçou aqui as parábolas todas, né? Que é basicamente os nossos termos casinho menos casão ao casinho menos Gzão ao quadrado. Então, para Gzão igual a 0, a energia é só K quadrado. Então, você pega esta curva aqui, ó, continua subindo ela aqui. Este aqui é o K quadrado com G igual a 0. Tá claro? Aí eu pego G igual a G1, então está centrado aqui. Aí eu tenho K menos G1 ao quadrado, vai ser esta parábola aqui. E vem aqui. E mesma coisa para o G menos 1, que vai para lá. E G2, menos 2, e assim por diante. Tudo bem? Aí você tem aquela brincadeira da diferença entre trabalhar na zona de Brillouin ou na zona estendida, né? Zona reduzida e zona estendida. Vocês lembram da discussão em estado sólido? As mensagens aqui, mas nada demais, né? Vocês lembram da discussão de zona estendida e zona reduzida? Não tô lembrando. Eu já vi, mas... A discussão é a seguinte, a estrutura de bandas, ela é isso que está aqui. Todas essas curvas que estão aqui são as soluções se eu trabalhar no domínio do espaço K de menos a mais infinito. Mas o espaço K é periódico. Então, eu não preciso trabalhar nele completo, basta trabalhar na primeira zona de Brillouin. Então, se eu olho na zona de Brillouin, isso que a gente vai chamar de zona reduzida, a minha estrutura de bandas é só esse objeto que está aqui dentro, em preto mais forte, certo? Aí eu tenho aqui a minha primeira banda, a minha segunda banda, terceira banda e quarta banda. Mas veja que a segunda banda, ela veio lá do G1, na verdade. Então, se eu só traçar a parte de dentro, sem traçar essa parte estendida aqui de fora, eu não percebo que essa banda veio do G1 aqui, ó, mas ela veio de lá. E essa daqui veio do menos 1, e elas se cruzam aqui, ó. O G1 e o G-1 se cruzam neste ponto. Aqui você tem um cruzamento do G-1 com o G2. E lá em cima você tem um cruzamento do G2 com o G-2. Então, a zona estendida é quando você trabalha com o espaço K de menos a mais infinito. E, bom, ninguém faz isso. E a zona reduzida é trabalhar aqui só na primeira zona de Brillouin. Então, é como se as bandas, você pode entender que é como se essa banda aqui de K igual a 0, ela viesse aqui e ela refletisse para cá. Ela vem para cá e reflete para cá. É como se fosse uma reflexão. Você imagina que esse trecho aqui, ó, tá vendo? Esse trecho aqui que veio do G0, reflete ele para cá. Ó. Isso aqui é basicamente a reflexão desse. Assim como este cara aqui é basicamente a reflexão desse. E assim por diante, este cara aqui é a reflexão desse, aqui, e assim por diante, tá? Então, cada bandinha preta aqui, se eu estiver pensando na zona reduzida, é como se fosse a reflexão de alguém que está lá fora aqui para dentro. A projeção do domínio exterior para o domínio interior. Ou, mais fácil pensar, é simplesmente a projeção da parábola que entrou aqui. Tá claro? Bom, agora... Perceba o seguinte, digamos que eu esteja trabalhando num problema no qual a faixa de energia relevante, né? Eu sempre trabalho em estado sólido em energias próximas do nível de Fermi. Eu não discuti aqui ainda o que é o nível de Fermi, mas vocês têm uma ideia do que seja.
Então, imagina que a minha faixa de energia relevante é só o que acontece em torno dessas duas bandas aqui. Tá? Só aqui, só em torno desse ponto aqui, dessa faixa de energia. Se eu estou em torno dessa faixa de energia, basta eu considerar no meu problema o G1 e o G-1. Você concorda que só os dois contribuem aqui? Tudo bem? Sim, sim. E se o meu potencial... Aqui é sem o potencial, né? Potencial igual a zero. Se o meu potencial é pequeno, ele vai afetar essas bandas aqui, mas supondo que ele é uma perturbação, não deve afetar muito. Então, um modelo que inclui só o G1 e o G-1, tá bom. Se quiser ser um pouco mais rigoroso, eu incluo zero também, e eu vou somar do zero até a última banda que me importa, que é o G1, porque o G2 só vai contribuir lá em alta energia, não interessa mais. Então, a truncagem no espaço K é isso. Eu vou somar os Gs, tanto positivos quanto negativos, mas em módulo, o K-cut, ou G-cut, vai ser tal que eu vou cortar quando as projeções dessas parábolas só vão entrar na minha zona de Brillouin numa energia tão alta que não me interessa mais. Agora, simbolicamente é isso que o corte significa. Agora, na prática, a gente tem que tomar o cuidado que essa banda aqui, ela está longe em energia, né? Ou se eu pensar essa aqui, né? Pelo em K igual a zero, ela projeta só lá em cima, né? Essa diferença de energia, ela é super longa. Essa aqui é um pouco mais curta. Vamos pensar nessa que é mais fácil de pensar visualmente. Eu posso fazer um modelo incluindo só o G1 e o G-1, que vai me pegar essas duas bandas, ou eu posso incluir o G0 também. Por que eu talvez precise incluir o G0, ou talvez precise incluir o G2, se eu só quero esta faixa de energia? Porque, basicamente, para eu saber se o G0 e o G2 são desprezíveis ou não, depende da intensidade do meu potencial de perturbação. Então, se a minha perturbação não é tão perturbativa assim, se ela é um potencial um pouco... aqui a gente está pensando no modelo de elétrons quase livres, porque os livres vão fazer a teoria de perturbação. Então, eles estão pensando que os potenciais são muito pequenos. Mas, na prática, essa teoria também vale quando o potencial não é tão pequeno. Só que aí não pode ser perturbativo. Você tem que fazer um K-cut de forma mais adequada. E o que você vai ter aqui é contribuições, mesmo que eu esteja trabalhando só nessa faixa de energia, o G0 e o G2, eles podem contribuir para os meus autoestados se o meu potencial for grande o suficiente. Porque se eu olhar aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho na matriz do Capaz escreveu, né? Imagina, bom, aqui aqui é o G1, mas vamos pensar que aqui é o G0, aqui é o G1 e aqui é o G2. Então eu tenho um acoplamento do G0 com o G1, o acoplamento é esse cara aqui, mas entre este e o outro que eu estava desprezando, eu também tenho um acoplamento, né? A matriz, ela é inteirinha acoplada, todos os termos fora de diagonais são finitos. Para eu desprezar um termo, eu tenho que olhar para o bloco de origem e para o acoplamento entre os blocos e verificar se esse acoplamento é pequeno. Então, desprezar um termo não é tão fácil. Imagina... Eu vou para o tablet aqui que é mais fácil. Tenho que buscar alguma coisa para deixar isso claro. Aqui, ó. A mesma matriz, né? Então, imagina o seguinte, digamos que lá a gente estava falando de G1 e G-1, vamos pensar que esse conjunto seria esse bloco aqui, ó. Então, essas são as duas bandinhas que lá na minha estrutura de bandas estavam se cruzando aqui, né? Neste ponto. E eu tinha uma outra banda aqui embaixo que eu estou desprezando. Deixa eu pôr em outra cor para ficar mais claro. Então, aqui perdão. Aqui eu tenho este bloco que está isolado. Vou fazer assim. Então, este bloco descreve essas duas bandas aqui. E o outro bloco aqui que eu vou pôr em laranja. Laranja está quase igual ao vermelho, não sei se está claro para vocês. Vou pôr em azul.
essa bandinha em azul seria a parábola deste bloco aqui, por exemplo. Certo? Então, veja que, apesar deste bloco estar energeticamente longe desse, o que eu tenho que olhar é a intensidade deste acoplamento entre os blocos aqui. Como é que eu tenho que comparar esta intensidade? Eu tenho que olhar para os alto-valores deste bloco e os alto-valores deste bloco e comparar a diferença dos alto-valores com a intensidade, com o maior elemento desse bloco, digamos. Alguma coisa assim. Tá claro? Mais ou menos isso? Então, imagina que este bloco aqui me dá certos alto-valores, vamos chamar esses alto-valores de E0. Digamos que este bloco aqui me dá outros alto-valores, que eu vou chamar de E1, e este bloco de acoplamento tem uma intensidade típica. Imagina que eu vou pegar o maior valor dos acoplamentos aqui, o maior U, pegar o módulo do maior U, vamos chamar isso de delta. Tá? É a intensidade, é uma escala de energia que dá a maior intensidade desses acoplamentos aqui. Para eu falar que esse acoplamento aqui, que eu posso desprezar o bloco em azul e truncar, ficar só no bloco em vermelho, eu tenho que comparar E1 menos E0 sobre delta. E eu quero que isso, em módulo, seja muito menor do que 1. Veja que é adimensional, né, que eu fiz uma razão de energias. Né? Então, eu quero que isso daqui seja muito menor do que 1. Ou seja, que a intensidade do acoplamento seja muito menor do que a diferença de energia entre os alto-valores desse bloco e desse bloco. É o contrário, né, professor? É muito maior que 1 nesse caso. Se você quer que o delta seja pequeno, né? Escrevi errado? Obrigado. Desculpa. Porque na verdade, desculpa, porque a expressão que eu gosto é outra. Gosto de escrever assim. Porque tem cara de teoria de perturbação, né? Assim, agora está melhor. Quero que o delta seja muito pequeno comparado com a diferença de energia. Obrigado, Rafael. Sacaram? Então, os alto-valores desse bloco, a diferença de energia entre esses dois blocos, comparado com a intensidade típica do acoplamento, tem que ser menor do que 1. Se isso for verdade, então esse acoplamento é desprezível e eu posso trabalhar só neste bloco. Mas se esse delta aqui, se essa intensidade for grande, eu não posso desprezar essa banda. E mesma coisa para outras bandas lá em cima. Isso aqui vale para qualquer par de blocos que eu queira escolher. Então, o seu K-cut, uma primeira dica é, de fato, olhar para essas projeções. Vou voltar lá na figura do rapaz. Olhar para esses cruzamentos, já te dá uma ideia de quais pontos G são relevantes para o seu modelo. Mas se você ligar um potencial grande o suficiente, pode ser que um negócio que está lá em cima, na verdade, tenha uma contribuição significativa para os seus altovalores. Tá? Pode não ser tão trivial. Basicamente, você pode estar numa situação que o seu modelo de elétrons quase livres não estão tão livres assim. Potencial, se ele for grande, você não pode trabalhar só com matrizes pequenas, tem que aumentar o tamanho. Por isso que o DFT, você tem esse parâmetro K-cut, que controla isso, mas tipicamente você, nos pseudopotenciais, já tem uma informação, né, de sugestões de K-cut, que vão te dizer, basicamente, até que ponto é relevante, né, a contribuição de cada átomo. Ok? Por enquanto, tudo bem? Professor, mas no caso, teoricamente, todos esses Gs aí de menos infinito a mais infinito passam por essa zona reduzida, né? Só que aí eu vou cortar. Todos. Só que quanto mais longe está o G, mais alto vai ser a energia onde ele contribui. Certo? E professor, lá na matriz, agora que eu vi que tem valores negativos, essa matriz aí, para ser assim mais exata, ela seria então
a parte central dessa matriz infinita, né? Não do jeito que É, está modelado. Isso, é a parte central Entendi. da matriz infinita. É. A gente escreve, na teoria o pessoal escreve G1, G0, G1, G2, mas é mania de usar números positivos, mas na prática é mais interessante escrever o negativo e o positivo. A gente poderia usar só, bom, não pode, os negativos sempre acabam contribuindo, tá? Não tem muito jeito, né? Porque na teoria a gente mostra só o conceito, né? E aí, na prática, é a matriz inteira. Tem que considerar inteira. Ok. De fundamentos, vamos ver. Falta alguma coisa de fundamentos? Não, acho que aqui a gente já está mais ou menos no ponto de ir para a parte numérica. Só um detalhe, a parte de nível de Fermi, todo mundo entende o nível de Fermi? O nível de Fermi em uma dimensão é muito fácil da gente computar. Em duas dimensões é um pouco mais complicado. Vou fazer um teste aqui. Vou pensar nessas bandas que estão aqui. Pensar que esse sistema não tem spin. E imagina que em cada cruzamento tem um pequeno gapzinho. Deixa eu ver será que ele fez a figura com o gap? Senão eu vou para o Ashcroft-Murray. É mais fácil de entender. Aqui, ele fez a figura com o gap, mas só essa aqui. Será que não tem a completona? Essas agora estão complicadas demais. Queria uma mais simples. Eu acho, aqui, tá ótimo. Ele copiou e colou do Ashcroft-Murray, então facilita a minha vida. Tá aqui, ó. Só para deixar claro, isso daqui é o esquema de zona estendida, tá? E que as bandas vão de menos a mais infinito nesse espaço K. Isso aqui fica essa coisa feia, que ninguém usa. Quando você vai para a zona reduzida, é como se você projetasse essa aqui para dentro e tal. Então, na prática, a gente sempre pensa assim. Tá? E aqui é só mostrando a periodicidade. Então, vamos focar aqui só para discutir o nível de Fermi. Ó. Então, aqui abriu um gap. O gap vai abrir por causa dos acoplamentos. A gente vai ver isso no cálculo numérico. E eu queria só voltar aqui no nível de Fermi, ver se todo mundo está esperto nisso. Então vamos pensar que eu tenho essas bandas e eu não tenho spin. Sistema, né, bem simples. Se eu falar que no meu sistema, no meu cristal, eu tenho 2 elétrons por célula unitária, aonde está o nível de Fermi? Estaria no topo da parábola aí, perto Topo de de onde qual? sua seta está aí. Aqui. Isso. Ótimo. Por quê? Porque você tem um índice por banda, né? Aí você teria Isso. 2 bandas. Isso. Então, se eu tenho 2 elétrons por célula unitária, eu vou ter 2 bandas completamente ocupadas. Então, essa banda está toda ocupada, essa está toda Isso no ocupada, o caso nível de sem Fermi está spin, aqui. né? Sem spin, sem spin. Sem spin e em uma dimensão. Você percebe que essa resposta não é trivial em 2 dimensões? Chegaram a discutir isso no curso de teoria? É fácil responder em uma dimensão. Em 2 dimensões não é. Porque em 2 dimensões, essas parábolas que vão se cruzando começam a chegar de tudo quanto é canto. E aí você não tem essa identificação do número de bandas ocupadas igual ao número de elétrons trivialmente. Deixa de ser uma coisa tão trivial. Você pode ter 2 elétrons por célula unitária e uma banda parcialmente ocupada. Porque esses cruzamentos deixam de ser triviais. Em 3 dimensões, mais ainda. Agora, vamos lá. Em que situação eu teria metade da banda ocupada? Onde que o nível de Fermi estaria na metade dessa banda aqui? Quantos elétrons eu tenho que ter na célula unitária para ter metade da banda ocupada? Só o Emanuel respondeu a primeira pergunta, mas os outros entendem também?
pessoal, vocês estão aqui comigo? Estou achando que estou falando sozinho hoje, só o Rafael e o Emanuel estão respondendo. Eu acho que teria que ter os mesmos dois, né? Para você ter um nível ocupado. Ou pelo menos um, para você ter tipo uma dispersão metálica aí para condução. Ou não? Pode ser a mesma coisa, né? Se você tem 2 elétrons em célula unitária, você já me respondeu que o nível de Fermi está aqui. Como é que eu abaixo ele para cá? A resposta não é tão difícil. Basicamente tem que ter 1,5 elétron por célula unitária. A questão é o que significa ter 1,5 elétron por célula unitária. Então, se eu tiver 1,5 elétron por célula unitária, eu vou ter uma banda e meia ocupadas e o nível de Fermi vem bem na metade. Se eu tiver 1,8 elétrons por célula unitária, aí eu vou ter 80% de ocupação da segunda banda. Se eu tiver 2,2 elétrons por célula unitária, eu vou ter 20% da terceira banda ocupada. Mas como é que eu posso ter 1,5 elétron por célula unitária? É possível ter isso? Eu acho que seria mais fácil pensando no caso de spin, né? Ou Não precisa não. Então não sei. Você pode ter 1,5 elétron por célula unitária, dependendo basicamente de como que as ligações químicas acontecem, em primeiro lugar, ou se você tem dopantes, você tem algum sistema extraindo e tirando elétrons do sistema. Se você coloca dopantes no seu cristal, espalhados, com a densidade muito pequena de dopantes, eles não vão afetar a estrutura eletrônica significativamente, então você pode assim, ainda assumir que você tem um cristal perfeito, mas os dopantes eles vão doar ou remover elétrons do seu cristal, e você passa por uma situação que, na média, você tem um número fracionário de elétrons por célula unitária. Isso te dá, basicamente, a densidade de carga do seu material. Se o material é puro, bulk puro, tipicamente você vai ter um número inteiro de elétrons por célula unitária. Mas se você dopa, põe alguma coisa, você pode ter um número fracionário. E veja que a célula unitária ela tem um volume, uma área, um comprimento, depende da dimensão do seu problema. Então, o número de elétrons em célula unitária é equivalente a falar da densidade de elétrons no seu problema. Se for sistema 3D, vai ser a densidade volumétrica, elétrons por metro cúbico. Se for 2D, vai ser elétrons por área, centímetros quadrados, metros quadrados. Ou se for em uma dimensão, vai ser elétrons por comprimento, né? Elétrons por metro, ou centímetros, ou nanômetro, o que for que seja. A escala que você preferir. Mas Oi. Porque é engraçado que acaba que, não sei, para mim, quando você estava perguntando, eu ficava pensando só em densidade de estado. E aí o número de elétrons sendo a integral disso. E não quantos tem, entendeu? Uhum. Mas vocês não chegaram, o professor de estado sólido... não lembro, tem tempo já sou um tem velho tempo. já. Mas é uma pergunta de prova, né? Sim. Quantos elétrons, onde está o nível de Fermi, dado que a estrutura de bandas, que seu cristal tem 3,5 elétrons por célula unitária e tal. Basicamente essa é a brincadeira. Mas sim, está relacionado com a densidade de estados e tal, mas em uma dimensão, é que essa abordagem dessa resposta trivial, de novo, só vale em uma dimensão. Então por isso que a gente não insiste muito. Ela é útil para você entender o que é o nível de Fermi, mas em termos práticos, ela só vale em uma dimensão. Mas só uma pergunta, se pensar na questão de spin, colocar um nível com um elétron só, por exemplo, ele desceria o nível de Fermi? Assim, se você tem spin na jogada, mas sem spin órbita, vamos pensar em spin sem spin órbita para manter a vida fácil. Então, cada uma dessas bandas aqui são 2 bandas, na verdade. Você tem esta banda, e degenerada com ela, você tem a banda de spin oposto, né? Então, spin up, spin down, degenerado. Então, se eu falo que eu tenho 2 elétrons por célula unitária, considerando spin, então o nível de Fermi vai estar aqui embaixo. Eu tenho que colocar um elétron com spin up e outro com spin down. Certo? Claro? Para o nível de Fermi estar aqui, eu tenho que ter 4 elétrons, 2 em cada banda. Uhum. E assim por diante. E a fração segue na mesma.
Se você tem magnetismo, claro, aí o número de elétrons com spin up e spin down vão ser diferentes e vai seguindo regras e vão se complicando. Tá? Mas só para a gente se entender o que é o conceito aí do nível de Beleza. fluxo. Tá? Ok, eu acho que de fundamentos de estado sólido a gente cobriu tudo. Agora, o desafio é realmente agora a gente pegar toda esse arcabouço teórico e transformar num problema numérico e, né, diagonalizar e traçar as bases. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que definir um potencial para... Vou voltar para o tablet para poder apontar. Bom, o lambda é trivial, né? O lambda é só h barra quadrado sobre 2m, k menos g ao quadrado, é trivial. E, então, o que a gente tem que definir aqui, que não está definido nessa nossa equação, é basicamente quem são os VG menos G'. E para definir eles, basicamente, temos que definir quem que é o V de x, quem é o nosso potencial V de x. Qual é o nosso espaço, qual é o nosso domínio, comprimento L, e assim por diante. O que eu proponho que a gente faça? Eu fiz uma primeira versão do programa para preparar a aula, só que nessa primeira versão eu fiz realmente correndo e não prestei muita atenção nas escalas de energia, então eu fiz algumas coisas por tentativa e erro, e ao longo dos próximos dias eu vou tentar rever e fazer um pouquinho melhor. Mas só para a gente já introduzir aqui, eu vou aproveitar aqui essas notas aqui, só vou jogar aqui um pouquinho para o lado, porque assim eu consigo ir e voltar se vocês tiverem dúvida. Tá? Vamos considerar um sistema bem simples, unidimensional ainda, onde a nossa célula unitária, ela vai, nosso eixo X, vai de 0 a L. Já a gente escolhe os números, tá? E eu vou ter um potencial nessa célula unitária, e eu queria considerar três casos, para a gente tentar entender. No primeiro caso é um potencial gaussiano, então, e negativo, né? Vai ser um potencial assim. Na prática, deveria ser o potencial de Coulomb, né? Que é o potencial atômico, 1 sobre R, menos 1 sobre R. O menos 1 sobre R seria um potencial assim. Só que ele diverge na origem, né? R menos R2, né? 1 sobre R mais centrado aqui em L sobre 2. O problema do potencial de Coulomb é que ele diverge na origem e, na prática, essa divergência não acontece. Você vai trabalhar com um pseudopotencial que já faz o screening do núcleo e esse screening evita a divergência. Então, na verdade, essa divergência não existe. Então, na primeira abordagem, para usar expressões simples e tal, a gente pode considerar um potencial gaussiano sem o menor problema. Essa gaussiana, claramente, ela é caracterizada por duas escalas. Uma delas é a escala de energia, que a gente vai chamar de V0. E ela tem uma escala de comprimento, que é a largura da gaussiana, podemos chamar de gama. Tá? Então, esse nosso potencial gaussiano, este exemplo aqui, V de x, vai ser basicamente menos V0 exponencial de menos x menos c ao quadrado sobre 2 gama ao quadrado, onde c é o centro do potencial. Então, neste caso aqui, o c seria o L sobre 2, tá? Porque eu defini meu domínio de 0 a L. Bom, aí o que você tem que fazer? Você tem que calcular a transformada de Fourier desse potencial, que vai te dar quem é o V de G menos G'. Mas olha que interessante, você vai fazer isso aqui numericamente, porque o potencial gaussiano tem transformado analítica. Então, de repente, este cara aqui seja mais interessante calcular analiticamente. Tá? Para calcular quem é o V de G menos G' tio, é analítico, e basicamente troca, chama G menos G' de um G duas linhas, então
Isso aqui é basicamente uma transformada de Fourier simples analítica, só generalizar esse cara para uma coisa só, depois só trocar pela definição da diferença, né? Então, esse caso é um caso interessante para a gente trabalhar. O que eu falei que é um pouco delicado de escolher é as intensidades aqui do gama e do V0. O gama, claro, né, você tem um dado que você definiu quem é o L, o gama tem que ser uma fração do L, tipo um décimo de L, alguma coisa assim para ficar bem infinito. E o V0 é uma intensidade que a gente vai variar e ver o que acontece quando o V0 é pequeno, quando o V0 é grande, a gente vai ficar variando e ver o que acontece. Agora, o que significa ser grande ou ser pequeno é de acordo com o gráfico das bandas, né? Grande ou pequeno de acordo com as diferenças de energia que aparecem aqui. Então, a escala que vocês podem usar é essa diferença. Para entender melhor essa escala, a gente tem que começar a escolher as unidades que a gente vai usar para trabalhar. Então, bom, aqui você tem, só para chamar a atenção aqui de novo. Então, na nossa equação, a gente tem o Vtil. O Vtil, ele é unicamente definido pelo V e pelo L. O L também aparece aqui, né? Então, a gente tem que entender que escala a gente vai usar para o L, para o V, que é o V0 e o gama. E a última escala que está faltando é o H² sobre 2N. Tá? Aí o resto já fica bem definido. Perceba que o L é a minha periodicidade, que na verdade seria até bom, ao invés de usar L, poderia usar o A, né? Que é a periodicidade ali da zona de Brillouin. Então, o L define o G. Então, aqui eu estou usando o L, na verdade, porque na minha implementação eu usei L, mas nas notas de aula hoje eu acabei usando A, né? Então, seria melhor usar, vamos chamar de A aqui, vai. Se bem que aqui na transformada de Fourier eu chamei de L. Bom, A é igual a L. Então, desculpa pela bagunça. Então, só lembrar que isso aqui implica que os nossos Gs são Gn, N vezes 2π sobre L. Então, uma vez que a gente definiu o L, isso define a escala dos Gs. A outra coisa que está faltando são os lambdas, né, de K menos G, que é H² sobre 2m K menos G, ou se quiser aqui é o Gm, né, o G, mas é o Gm, K menos G ao quadrado. Então, o que a gente escolhe aqui de unidades para H² sobre 2m? Tipicamente, a gente vai trabalhar nas unidades em que o H² é igual a massa, que é igual a 1. Essa é uma escolha típica, né? E aí você fica que este cara aqui é simplesmente meio de K menos G ao quadrado. Por que essa unidade é utilizada? Vocês sabem? Só porque é fácil? Mas será que ela tem uma origem um pouco mais bem definida do que isso? Eu vi que era unidade de Hartree, que quando você faz a análise dimensional dá certo. Agora não sei se é essa a justificativa. Isso, exatamente. Tem duas unidades que são muito utilizadas, que estão relacionadas com essa daqui, é a unidade de Hartree e a unidade de Bohr. Tá? Eu nunca me lembro qual é qual. Eu ia dar uma olhada antes da aula, mas atrasei aqui o começo, cheguei em cima da hora no computador, acabei não olhando. Eu vou mostrar genericamente o que é, só não vou falar qual é qual. A diferença entre elas é um fator 2. Tá? Vamos voltar aqui na nossa equação de Schrödinger. A gente tem menos H² sobre 2m, segunda derivada com relação à posição, mais o V atuando em psi de x igual a energia psi de x. E aí a gente vai tomar como motivação o átomo de hidrogênio. Como a gente está querendo trabalhar com cristais e uma escala de energia atômica, então o átomo de hidrogênio nos dá uma escala interessante. Então, se vocês voltarem lá nos livros de quântica, vocês vão ver que a solução do hidrogênio te introduz duas escalas de energia. Ela te introduz o Rydberg
que é a escala de energia do estado fundamental do hidrogênio, e é 13 elétron-volts. Essa escala, bom, tem mais casa, estou pondo pouca casa decimal só para ilustrar. Essa escala, basicamente, é a seguinte: você tem o potencial atômico do hidrogênio, e o estado fundamental dele vai ter uma energia aqui embaixo, vamos chamar de E0, que é menos Rydberg. Menos 13, né? Porque o zero está aqui em cima. E o alto estado vai ser basicamente uma solução de Hermitiano, né? Uma solução em cara de polinômio de Hermite, e ela vai ter uma largura. Então, a escala da largura aqui é o A0, que é o raio de Bohr. Então, esse cara aqui é o A0, ele é 0,5 angstroms. Ou, se você preferir, eu prefiro, 0,05 nanômetro. Eu não gosto de trabalhar com angstrom, eu prefiro trabalhar com nanômetro. Então, este cara aqui, de novo, é o Rydberg, é a energia de Rydberg. E este cara aqui é o raio de Bohr. Então, essas duas escalas, elas nos ajudam bastante a definir uma equação de Schrödinger mais organizadinha, pelo seguinte: eu não lembro de cabeça as expressões do Rydberg e do A0, vocês podem olhar no livro de quântica lá, mas a sacada é que Rydberg vezes A0 ao quadrado é H barra ao quadrado sobre 2m. Tá? Essa é a maravilha da escala. E tem uma outra escala que 2 Rydberg vezes A0 sem tomar ao quadrado é, pasmem, E quadrado. É isso? Deixa eu ver se não estou nada. É isso mesmo. Tá? E quadrado no CGI, tá? Tudo isso daqui, a princípio, na escala CGI. Deixa eu ver se não estou falando nenhuma besteira aqui, mas acho que é isso. É isso. Então, como é que isso nos ajuda? Nos ajuda pelo seguinte: primeira coisa, a gente pega este objeto aqui e substitui aqui. Vamos fazer isso. Vou pegar esta expressão aqui e substituir aqui cruamente, sem fazer nenhuma manipulação a princípio. Só fazer a substituição direta. Então vai ficar menos Rydberg A0 ao quadrado, segunda derivada com relação a x, mais v igual a psi, igual a e psi. Agora eu posso fazer o seguinte: como o Rydberg é uma escala de energia, eu posso trocar as minhas escalas, e aí que entra a diferença. Bom, vou primeiro pensar na distância, que aí é mais fácil. Vamos trocar o x. O x é uma grandeza que tem escala de distância, né? Então vamos colocar a escala de distância, que é o A0, explicitamente, e vamos chamar de x barra uma coordenada x adimensional. Então x tem unidade de distância, x barra é adimensional, porque a dimensão já está aqui. Então quando você faz esta transformação, veja que aqui eu tenho derivada com relação a x ao quadrado, vai sair um A0 ao quadrado, que vai cancelar com esse cara aqui trivialmente. Então você vai ficar com menos Rydberg derivada segunda com relação a x barra. E agora o seu v e o seu psi estão expressos em termos de x barra também, então, implicitamente. Então já simplificou um pouco a vida. E por último, agora que vem a escolha da escala de energia, e essa que eu não lembro qual é qual. Agora eu posso escrever o V como sendo a escala de energia Rydberg vezes V barra, e a mesma coisa para energia E. Energia E vai ser Rydberg vezes E barra.
Ou eu posso pôr um fator 2 aqui. Tá? Ou eu posso escrever isso com um fator 2 aqui. Essas são as duas escolhas, se eu carrego esse fator 2 ou não. Então, quando eu faço isso, a troca o V por Rydberg V barra, o E por Rydberg energia, vai cancelar o Rydberg, que está aqui, e a gente chega numa equação que tem uma cara do tipo menos, vou deixar um espacinho aqui, derivada segunda com relação a x barra mais v barra psi igual a e barra psi. A única dúvida é se eu carrego esse fator meio aqui ou não. Então, se eu defino as minhas energias em unidades de 2 Rydberg, então aparece um fator meio aqui. Perceba que isso daqui é equivalente a falar que H barra e M são iguais a 1. Então, quando eu falo H barra igual a 1, M igual a 1, eu fico com o fator 2 aqui. Quando eu falo que H barra quadrado sobre 2M é igual a 1, aí é como se eu não colocasse esse fator 2 aqui, que aí não aparece aqui. Então, a diferença entre essas duas escalas de energia é o que é chamado de escala de Hartree ou escala de Bohr. Tá? É só esse fator 2 que muda de um para o outro. E no Quantum Expresso e no VASP, eles fazem uma bagunça tremenda que ora é Hartree, ora é Bohr. Não sou só eu que confundo qual é qual. Lá nos códigos também tá uma confusão genérica. Mas essas são as escalas. Eu prefiro trabalhar com a escala que mantém o fator meio aqui, tá? Porque eu acho mais... Bom, sei lá. Acho que eu aprendi assim e me é mais agradável trabalhar com o fator meio aqui. Energia cinética tem fator meio e pronto. É isso aí. Exato. É mais agradável. Visualmente é mais agradável. Mas é uma escolha... As duas escolhas são adequadas. Quem escolher outra pode escolher a coisa errada, fazer o quê, né? Pois é. A gente pode não ter preconceito com as escolhas dos outros também, né? Só para chamar a atenção aqui, ó, o último termo aqui, ó, como é que eu uso este cara aqui, só para aproveitar, deixa. Se eu estivesse colocando aqui o potencial de Coulomb, o potencial de Coulomb, ele é a carga do núcleo, né? Mas é basicamente E quadrado sobre R, né? Ou, só para facilitar, eu vou pôr X aqui, mas não é X, né? Só para colocar a unidade de distância. Esse aqui é o potencial de Coulomb, basicamente. Mais ou menos, dependendo aí da... nesse caso é positivo, porque, bom, se é mais ou menos, depende se estou falando de interação elétron-elétron ou interação elétron-núcleo. Mas o que importa é isso daqui. Talvez você queira colocar aqui a constante dielétrica, mas se eu estou trabalhando no CGI, essa constante dielétrica ela é adimensional, então não atrapalha as minhas escolhas aqui. Então, o que interessa é isso daqui só para análise dimensional. Então, aqui eu tenho E quadrado sobre X. E esse cara aqui é um potencial, né? Vamos chamar aqui de VC, é o potencial de Coulomb. Então, veja que interessante. Se vocês acreditarem em mim, 2 Rydberg vezes a 0 dá E quadrado. Então, se eu substituir esse E quadrado por este cara aqui, essa brincadeira fica 2 Rydberg a 0 sobre X. Aí eu faço a mesma manipulação, eu troco o X por A0 X barra, e isso cancela o meu A0, e eu fico com 2 Rydberg sobre X barra. E aí, se eu coloco o fator 2, de novo, como o Rafael falou, é a escolha certa, né? O V vira V barra, e eu cancelo os 2 Rydberg. Se eu não colocasse o fator 2, ia sobrar um fator 2 aqui. E aí eu fico, então, com VC barra igual a 1 sobre X barra, se eu colocar o fator 2. Tá? Então, escolhendo colocar o fator 2 aqui na escala de energia, como sendo 2 Rydberg, que é a escala de energia, aparece o fator meio na energia cinética, que é muito agradável, e não aparece o fator 2 na energia de Coulomb, que nunca teve, então não é para aparecer. Então, como o Rafael falou, essa é a escolha certa. O fator meio está na energia cinética e não na energia de Coulomb. Se eu não colocasse o fator 2 aqui, sumiria o fator 2 da energia cinética e apareceria um fator 2 na energia de Coulomb.
Então, de fato, o fator 2 é mais agradável, porque as equações ficam com uma cara mais bonita. E uma vitória para o preconceito. Tá gravada a aula, viu, Rafael? Cuidado com o que você fala. Bom, brincadeiras à parte, sacaram como é que essa escolha de energia ela é muito útil. Tá? O ponto é que trabalhar nessa escolha de energia é muito útil. E perceba que, via de regra, essa aqui é a dedução formal do que é essa escolha de energia, mas você perceba que uma regra mnemônica, para lembrar o que isso significa, é H barra igual a 1, M igual a 1, E igual a 1. Né? Então, essa escala com o fator 2 é simplesmente falar que tudo isso igual a 1 e ser feliz na vida, dizendo que todas as escalas de energias relevantes são igual a 1. Perceba que são 3 grandezas que a gente escolheu, que são sempre 3 grandezas. Tempo, posição, por quê? E massa, né? CGS, centímetro, grama, segundo, ou MKS, metro, quilograma, segundo. Ou, só que aqui, em vez de trabalhar com essas unidades, a gente trabalha com H barra, M e E. Então, ao escolher 3 unidades, você acerta todas as outras. Então, qualquer unidade do seu problema vai ser definida em termos destas 3. Aqui é mais difícil de visualizar e... Bom, não é tão difícil, não. É o tempo. Como é que fica a escala de tempo? O tempo está dentro do H barra, né? Para a escala de tempo, você usa o H barra e o Rydberg para definir. Então, o H barra sobre Rydberg vai te dar uma escala de tempo. Tá? Você consegue adimensionalizar o tempo também, trabalhando, dizendo que o seu T é H barra sobre Rydberg vezes um T barra, que é adimensional. Porque H barra é energia vezes tempo, então você divide por energia, fica com uma estrutura que isso daqui tem unidade de tempo. Tá? E aí você fica com essa brincadeira aqui com o tempo. Mas aqui só quando a gente fosse falar da equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Na equação de Schrödinger independente do tempo, essa estrutura aqui já te dá uma ideia clara do que está acontecendo. Mas aqui fica, bom, não sei se dá para ver, mas ao fazer isso daqui, a equação de Schrödinger independente do tempo também fica bonitinha, dependente do tempo também fica bonitinha, porque o H barra que aparece aqui multiplicando o I, é ele que desaparece, né? E você fica com essa cara, só não tem o H barra aqui, e dentro do hamiltoniano seria essa estrutura aqui também. Sem o H barra sobre 2M. Então fica tudo bonitinho. Desaparece tudo e você fica só com uma parte fundamental explícita. Então é com essa escala de energia que a gente vai trabalhar de agora em diante, tá? Incluindo o fator 2 aqui embaixo. Tudo bem? Bom, gente, tô passando do limite, então a aula de hoje foi mais sobre os fundamentos. O que eu quero que vocês façam agora é pensar um pouco nisso tudo. Não vou passar uma lista formal ainda não. Queria que vocês revessem todas essas contas e já começassem a tentar brincar com esta matriz aqui. Tentem pensar na implementação. Eu vou voltar nisso na segunda-feira, para a gente discutir como fazer essa parte da implementação numérica. Mas deem uma olhada, como eu falei, né? Essa parte aqui, se a gente usar o potencial gaussiano, esse cara aqui vai sair analítico, por enquanto. Depois a gente vai testar outros potenciais, aí não vai sair mais analítico, vai ter que chamar o FFT. Mas, por enquanto, vocês podem fazer isso daqui analiticamente. Outros casos que eu vou querer que a gente teste é o seguinte, mesma brincadeira, tem um potencial aqui de 0 a L, né? E a gente vai fazer o seguinte, vou pôr 2 gaussianas. Uma gaussiana aqui e outra aqui, mas com intensidades diferentes. Então, essa aqui vai ter uma intensidade, sei lá, V1, essa aqui vai ter uma intensidade V2. Quando V1 for igual a V2, a gente vai ter um sistema simétrico. E quando V1 for diferente de V2, esse sistema vai ter uma quebra de simetria. E algumas coisas interessantes vão acontecer quando a gente troca de V1 igual a V2 para V1 diferente de V2.
Mas esses dois caras pode continuar sendo duas gaussianas, então continua valendo expressões analíticas, só que como elas estão deslocadas da origem, vai ter uma fase, tá? É analítico, mas tomem cuidado com as fases, porque a nossa origem está aqui e as gaussianas não estão centradas na origem. Então, de hoje para segunda-feira, se vocês quiserem adiantar algumas coisas, eu queria que vocês pensassem, calculassem quem é o V de G menos G', pensando que o V de X é uma gaussiana que está centrada, essa gaussiana aqui, ó, uma gaussiana centrada num ponto C, não necessariamente L sobre 2, centrada num centro genérico com uma largura gama genérica, com um potencial com uma intensidade V genérica. Aí, com essa transformada de Fourier, a gente consegue trabalhar tanto este caso de uma gaussiana simples, quanto do poço duplo, né, da gaussiana dupla, e depois ir manipulando essas estruturas. Tá? E depois a gente vai tentar fazer a mesma coisa numericamente. E aí uma coisa que eu não... Aí, o numérico a gente vai fazer em 2 dimensões. Então, acho que o caso 1D dá para a gente se virar só com a gaussiana analítica. O caso 2D, que eu vou propor para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui sem entregar o código pronto. Tem uma parte do código que já está aqui, né? Está aqui, ó. Esse aqui é o potencial bidimensional. São 2 gaussianas também. É basicamente grafeno. Essa aqui é a célula unitária do grafeno. Isso aqui é o potencial em escala de cores. Tá? Então, esses 2 bicos que vocês estão vendo aqui são essas 2 manchas aqui que estão nessa célula losangular, né? Que é a célula unitária do grafeno. Então, esse potencial são 2 gaussianas. Agora, eu não tenho gráfico aqui, eu apaguei o gráfico. Estava num outro projeto. Eu rodei o Quantum Expresso para o grafeno, e o Quantum Expresso salva o potencial do grafeno, o potencial mesmo do grafeno. E ele salva no espaço real. E eu fiz o gráfico igual a isso daqui, e o potencial do grafeno, com o pseudo-potencial lá que o Quantum Expresso fornece, é muito parecido com essa dupla gaussiana. Muito parecido mesmo. Não é idêntico, mas é muito parecido. Então, a minha proposta é que a gente, quando chegar no caso bidimensional, a gente faça com 2 gaussianas, do mesmo jeito que fez no caso unidimensional, só que numericamente, e depois a gente troca, em vez de pegar as 2 gaussianas, a gente vai pegar o potencial do Quantum Expresso, que eu vou passar o arquivo para vocês, a gente vai fazer a transformada de Fourier do potencial do Quantum Expresso e calcular a estrutura de bandas bidimensional usando o potencial do Quantum Expresso. A única coisa é que o potencial do Quantum Expresso é tridimensional, e o que eu vou fazer vai ser um corte em Z igual a 0. Então não vai dar a banda do grafeno, porque ainda que grafeno seja quase bidimensional, o modelo completo ainda é 3D. Tá? Então não vai ficar idêntico à banda do grafeno, mas vai ficar bem parecido, que é o que vocês estão vendo aqui. Ó, os cones de Dirac aparecem aqui. O cone de Dirac aparece bonitinho quando você faz o modelo bidimensional. Tá? Mas, por enquanto, vamos seguir no 1D. Então, de hoje para segunda-feira, a única tarefa é verificar a transformada de Fourier e verificar se vocês estão fazendo a transformada usando o potencial com este formato e com esta norma que está aqui nas minhas notas de aula. Tá? Então, isso é importante. Tomem nota, passem a limpo o que está aqui para ficar correto. E depois, em toda a discussão numérica, isso tem que estar consistente. Ok? Veja que, uma vez que a gente escolhemos o A0 como as nossas unidades de distância, isso que ficou faltando falar. Esse L, ou A, que está aqui, vai ser medido em unidades de A0. E este V0 vai ser medido em unidades de 2 Rydberg. E o gama vai ser medido em unidades de A0 também. Essas coisas estão todas vinculadas. Para definir melhor as unidades, a gente vai começar fazendo o gráfico tipo lá do Rodrigo Capaz, em que a gente faz o gráfico das parábolas sem colocar o potencial para pegar as escalas de energia, e aí a gente escolher direitinho, ficar variando o V0, valor pequeno comparado aos gaps, e depois vai aumentando e ver o que acontece.
Eu tenho uma boa parte numérica que eu vou introduzir na segunda-feira, mas acho que por enquanto basta vocês darem uma revisada aqui na transformada de Fourier, se familiarizarem, para a gente poder prosseguir com a parte numérica. Ok? Aí na segunda-feira eu mando uma lista, vou fazer uma introdução da parte numérica e em seguida passo uma lista para vocês trabalharem. Fechou? Beleza. Alguma dúvida, gente? Antes de desligar? Eu queria perguntar, só que é fora do assunto. Bom, se ninguém tiver outra dúvida, pode ficar à vontade. Pode falar. Uma estrutura de bandas feita através de cálculos do DFT e feita tipo modelo tight bind, elas têm que dar exatamente iguais? Não. Por que que muda? Bom, vamos pensar. Bom, grosso modo, tomar cuidado, você falou explicitamente de DFT, né? A DFT tem troca de correlação, coisas a mais, que tipicamente não são incorporadas no modelo tight bind. Primeira coisa, tem esse aspecto. Né? Mas se você desprezar a troca e correlação, pensar só no que a gente viu aqui, né? Essas equações que são equivalentes às que a DFT implementa, com um potencial V, aí sim, a princípio tem que dar a mesma coisa que o modelo tight bind. Tá? Formalmente. O que muda é, na implementação numérica, a maneira com que você faz truncagens no seu hamiltoniano. Então, no modelo DFT, no modelo espaço K, né, você vai fazer a truncagem na soma em G, vai considerar só um certo número de zonas de Brillouin no seu K-cut ou G-cut. Né. No modelo tight binding, ele é um modelo que ele está implementado no espaço real, não está implementado no espaço K. Tipo, você faz pensando em tight binding numérico, você tem tight binding analítico também, que aí você pode alternar entre espaço K e espaço real. Tá? Mas o tight binding que eu imagino que esteja preocupado, pensando, seja o tight binding no espaço real. Que eu acho que o centro de carga de Vanier te dá as representações tight bind, né? Aí tem o Vanier 90 que ele faz isso. Eu estava tentando fazer no espaço real. Isso. Eu estava tentando fazer uma brincadeira, tipo, tentar reproduzir via isso para aprender, só que não estava dando. Aí eu queria saber se isso era normal, mas agora eu saquei. Não, a princípio dá bem parecido. Dá as parecido. Truncagens as truncagens são diferentes. Tipo, por exemplo, o gap tá dando um pouco maior em um do que no outro. Então. Não. O gap dá um pouquinho maior do que no outro, é porque o Vanier 90 ele faz um fit. Você tem que controlar esse fit. Tá? Se você fizer o fit direitinho, o gap dá o mesmo. Porque é fit, é ajustado. Agora, como fosse uma perturbação, né, vai ter um limite de validade. Então, ele vai ter uma boa descrição da zona de Brillouin inteira, mas só com relação às bandas que está trabalhando. Então, o Vanier 90 você vai fazer uma seleção de orbitais que você vai estar trabalhando, orbitais S, P, D, ou misturas, hibridizações desses orbitais, e isso vai ser uma representação de um certo conjunto de bandas. Então, o Vanier 90 vai te dar bandas aproximadas que descrevem aquela faixa da expansão que você fez. Tá? Se você considerar uma expansão infinita de Vanier 90, considerando todos os possíveis orbitais e hibridizações, e a sua matriz for infinita, ela vai dar idêntica, e a matriz do DFT for infinita também, se as duas forem infinitas, dão iguais. Mas, né, nenhuma das duas é infinita. Então, no DFT você tem o G-cut, e no Vanier 90 você vai cortar no número de funções de base que você expandiu. E daí vem a diferença. Porque os dois são truncados, os dois são perturbativos, e a maneira com que você trunca a perturbação é diferente de um e no outro. Por isso que então, nunca vai ser idêntico. Sim, saquei. Beleza. Obrigado. Mas ao invés do Vanier 90, existe um outro programa de um brasileiro, que é o Márcio Costa, que é na Federal Fluminense,
que eu estou querendo aprender a usar, eu nunca usei, tá? Mas ele faz LCAO. É um pacote Python, depois eu mando o link no grupo aqui. É um pacote Python que faz essencialmente a mesma ideia que o Vanilla 90 faz. Ele constrói um monitoramento efetivo com base em orbitais localizados, só que em vez dos orbitais localizados, em vez de ser centros de Vannier, os orbitais localizados são orbitais atômicos. LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals. Né? Mas é aí o type binding original. Dá para você brincar com fase de Barry, essas coisas também? Tudo. É uma vez que você tem... Tecnicamente, o Vanilla 90 te dá no final um Hamiltonian Tight Binding, numa base vanierizada, e esse do Márcio Costa te dá um Tight Binding numa base LCAO. Então, tem bases diferentes, mas o formalismo é essencialmente o mesmo. E eu acho que há uma boa chance do programa do Márcio ser melhor do que o Vanilla 90. Está em desenvolvimento ainda. Tá? É uma coisa que ainda está crescendo. Mas se ele fizer uma divulgação boa, se as coisas forem para frente, eu acho que ele tem uma chance de ser mais estável. Tá? Aí precisão depende sempre da truncagem, da base e tal. Mas em termos de estabilidade, eu acho que ele é mais interessante, porque o Vanilla 90, se você já brincou bastante, você vai ver que o modelo Tight Binding que ele te retorna envolve muitos vizinhos. Muitos mesmo. Né? Ele considera, a base dele tem muitos elementos. E isso gera hamiltonianos gigantescos. O LCAO do Márcio, pelo que eu entendi, não rodei ainda eu mesmo, mas pelo que eu entendi, é muito mais fácil controlar o número de vizinhos. Talvez isso limite a precisão, você não consegue uma precisão para bandas muito distantes, mas tipicamente você não quer isso, você quer fitar poucas bandas nesse tipo de abordagem. E eu acho que nesse sentido você tem um controle sobre os parâmetros melhor do que no Vanilla 90. Tá? E é um modelo muito mais fácil de entender e tal. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Eu gostaria de usar. Ô, Emanuel, eu fiquei curioso. Qual que é o sistema que você está estudando aí, essas coisas aí? Oi? Você tá falando de coisas descoladas aí, fase de Barry, sei lá, o que você está fazendo? Eu estudo isolantes topológicos. Não, essa parte eu sei, né? Pô, mas, sei lá, o que você está fazendo agora? Bom, no mestrado eu estudei defeitos magnéticos na folha de bismuto. Aí, para ver se mantinha o caráter topológico, mudava, a gente construiu nanofitas para verificar as influências nos estados de borda. Aí eu precisei usar o Vannier para calcular a fase de Barry, né? Só que fazendo meio que um híbrido, né, do VASP com o Vannier ou do quanto expresso, fica muito pesado. Aí, via modelo Tight Bind, já me disseram que é muito mais leve. Aí eu estou tentando aprender para tentar implementar em sistemas maiores. Tá. Eu vou mandar o link do programa do Márcio. E o Tomé conhece ele, o Rock conhece ele também, tá? Todo mundo conhece o Márcio. Um aluno, ele é novo, um pouco mais novo do que eu. 5 anos mais novo do que eu, talvez, ou 10 anos, ele é bem novo, uns 10 anos mais novo. Ele foi recém-contratado na Federal Fluminense, talvez faça 2 anos que ele foi contratado. Mas ele é um cara muito bom, é bem conhecido na área de DFT. Eu fiz um curso dele de DFT, ele, o Venezuela, deu um curso ano passado, online. Ele é um cara muito, muito bom, e bem conhecido aí no ambiente. Então vale a pena, dá uma olhada no programa dele, tá? Eu acho que... Bom, estou chutando, de novo. Depois que você usar, você me fala se é melhor do que o Vanilla 90 ou não. Pode ser que tenha limitação, como está em desenvolvimento, pode ter limitações que eu não estou sabendo. Acho que vale a pena dar uma olhada. Tá? Eu mando o link no chat do grupo. Beleza. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Rafael. Bom, pessoal, eu preciso ir. Vocês continuam conversando aqui, tá? Sim. Pode continuar. Valeu. Falou, até mais, gente. Então, beleza. Bom final de semana, pessoal.